Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, no caso de hoje, sábado, dia 26 de outubro de 2019. Estamos na 29ª semana do Tempo Comum e adentrando para o fim dela, né, para o Tempo Comum e também chegando para o fim do ano. A cor litúrgica de hoje será a verde. Vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Romanos 8, versículos de 1 a 11. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana. Para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte e as aspirações do Espírito Santo levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 23, com o refrão: É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras e inocente coração. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem não dirige sua mente para o crime, sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Aclamação. Ezequiel 33, versículo 11. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que lhe ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola.
Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Cortai-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto, e se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, e lembrando que o evangelho deste domingo foi Lucas 18, versículos de 1 a 8, né, fechando a semana aí de leituras da 29ª semana do tempo comum. Com relação às leituras de hoje, o único apontamento que eu vou fazer é: Paulo, em Romanos, diz: há aqueles que não vivem sob o Espírito Santo e aqueles que são tocados e vivem com o Espírito Santo para dar testemunho de Jesus Cristo, né? E o Evangelho chega com um alerta do Senhor Jesus para nós, dizendo que coisas horríveis acontecem a todo momento, mas para aquele que não se converter, sim, coisas horríveis poderão acontecer. E aí ele termina com uma parábola que pode ser que você não entenda, mas no meu entendimento, né, na minha visão, é o meu ponto de vista, então você não precisa concordar necessariamente. Deus nos dá a chance, essa é a misericórdia do Senhor. Deus sempre dá a chance para a conversão, até o último minuto. Então a parábola diz, né? O Senhor vê uma figueira que não dá frutos e fala para o vinhateiro. O vinhateiro é aquele que cuida cuida do pomar, da horta, cuida das plantas, cuida de uma grande plantação. É o administrador desse Senhor. Corta ela fora. Ela não está dando fruto já faz tempo. Não é pouco tempo, faz bastante tempo. Só está prejudicando a terra, só está fazendo, né, tomando o vigor da terra e não está dando frutos. E o vinhateiro, com muita paciência e compaixão: não, eu vou cavar ao redor dela, vou colocar adubo, vou dar mais condições. Se dentro de 1 ano não for possível dar frutos, aí a gente arranca. A gente precisa estar nessa situação da figueira. Às vezes a gente já deu frutos, às vezes ainda não, às vezes deu poucos frutos. A questão de dar poucos frutos ainda não é tão temerário. O problema é quando a gente não dá os frutos ao Senhor Jesus. E a gente sempre tem que colocar na situação do prejuízo, né? Prejuízo não meu, mas prejuízo ao Senhor. Pelo menos é assim que eu tento viver. Não, eu estou errada, acho que não estou produzindo muitos frutos, ou então não estou produzindo nenhum fruto. Eu tenho que me converter neste dia ou neste momento para poder receber então a misericórdia de Deus, esse adubo, o Espírito Santo. Então que sejamos tocados pelo Espírito Santo, porque acreditar em Jesus, dizer da boca para fora, é fácil. Acreditar, declarar que Jesus é nosso Senhor e Salvador e viver a vida que Ele nos pede, aí já é outra história. Aí já é outra ação. Então que possamos também, para a gente não cair no pelagianismo, né? A gente faz as obras boas sem dar glória a Deus, achando que é só por nossa vontade, também não é bem nossas forças, também não é por aí. É o Espírito Santo que nos dá força. A vida que temos é o Espírito Santo que nos conduz. Então que a gente tenha essa consciência, pelo menos se a gente não consegue entender, pelo menos que a gente entregue nossas vidas na mão daquele que é nosso Senhor e Salvador, que Ele vai dar mais adubo para a gente, para produzirmos, nem que sejam pequenos frutos, né? Porque não importa se é uma pitangueira, ou se é uma jabuticabeira, ou se é uma jaqueira, né? Jaca. Jaca não tem só no Brasil, jaca tem lá na região da Índia, de Bangladesh, porque se você não sabe, jaca, ela vai pendurada na árvore. Então imagina aquilo cair na cabeça de alguém, né? Então eu falei da jabuticabeira e falei da pitangueira. A pitangueira produz frutos pequenos.
Figos é tamanho razoável, né? A questão não é o tamanho do fruto, ou de repente também a quantidade de frutos. Às vezes pode se produzir pouco com qualidade, mas o importante é produzir, né? Então a gente tem que também saber do que a gente é capaz de produzir frutos para Jesus. Às vezes pequenos frutos em profusão, né, ainda pode ser que agrade mais aos olhos de Deus do que a gente não produzir nada, né? Pelo menos é a minha reflexão. Agora, se você que ficou curioso de saber como é que é uma jaqueira lá em Bangladesh, puxa lá pelo YouTube ou pelo Google, né, para você ver o tamanho daquilo. Até uma melancia, né, ele nasce de uma trepadeira, ele nasce de uma planta rasteira e produz uma baita de uma melancia, né, também. Bem, a reflexão de hoje fica por aqui, não sei se eu consegui explicar bem, né? Infelizmente, nesse calor, pelo menos aqui na região já está bem calor e às vezes a gente fica um pouco, né, não muito bem. Às vezes a gente pode comer também umas coisas assim, umas frutas passadas e tudo e a gente acaba se prejudicando, né, tendo intoxicação alimentar. Então, tomem cuidado, tomem bastante água, tomem cuidado com certos alimentos que fermentam, né, podem não te fazer bem. Se cuidem, porque já estamos chegando aqui no verão. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos, na proteção de Nossa Senhora. Paz e bem.